Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí no canal. Hoje trazendo um conteúdo aí bem importante, técnicas de biologia molecular. É um conteúdo que ele é cobrado tanto para o curso de técnico de laboratório, como para biomédico e também para bioquímico. Então é um assunto aí muito importante para a gente entender, né, a forma geral, como é que é cobrado pela banca verbena. Beleza? Peço para vocês aí para me seguir no canal, comentar, qualquer dúvida que tiverem, pode botar um comentário aí, curtir, ajudar no para que eu possa estar construindo outros vídeos aí também, beleza? Sem mais delongas, vamos nessa. Então, técnicas de biologia molecular. Antes de entrar nessas técnicas, é muito importante a gente falar o que é a biologia molecular. Então, ela é uma área, né, da biologia que o que ela vai fazer? Deixa eu pegar aqui. Ela vai investigar ela vai investigar as interações entre as moléculas que compõem os organismos vivos. Então, assim, quais são essas moléculas? Tanto o DNA, como o RNA, como é a proteína. Então, ela vai tentar entender como é que funciona, como é que é essa interação de DNA, RNA, proteína, beleza? Quem é da área de... Deixa eu ver se eu acho outro canetão. Quem é da área de biologia, a parte de biologia molecular, estuda o DNA. A parte de genética também estuda o DNA, né? Só que a diferença é, a genética, ela estuda a hereditariedade, como é que uma informação é passada de uma geração para outra. Aqui não, aqui na biologia molecular ela quer estudar todas essas interações, como é que essas moléculas elas são formadas, como é que é formada a estrutura, toda a composição dela. Tranquilo? Então, olha só. Então, tanto o DNA como o RNA e proteína são estudados dentro aí da biologia molecular. Eu trouxe esse desenho de um livro muito bom, do Albert, né? Biologia Molecular da Célula. Recomendei a leitura para vocês. E aqui, ó, a gente tem o DNA, e aqui mostra que a síntese do DNA ocorre a replicação desse DNA. Esse DNA, o que vai acontecer? Vai acontecer a síntese do RNA. O DNA, ele vai ser o quê? Transcrito em RNA. Então, a informação genética, só dando uma relembrada de células também, que é um conteúdo que vai estar lá na nossa prova lá também, na parte de celular, né? A gente precisa entender. Então, as células. A gente tem a célula, lá no núcleo da célula a gente tem o DNA, então a gente tem a célula aqui a gente tem o núcleo, aí aqui no meio a gente tem o DNA. Essa informação ela precisa ser transcrita. Então, a informação que está no DNA ela é transcrita em RNA, que a gente chama de um processo de transcrição. Após esse transcrito, que é a informação, ela precisa ser traduzida em proteína, que é o processo que a gente chama de tradução. Então, é a síntese da proteína. Então, a gente tem um DNA, esse DNA é transcrito em RNA, a informação, e essa informação de RNA é traduzida em uma proteína. Beleza? Isso aqui é muito importante porque possa ser que seja cobrado aí na questão da prova, beleza? Tá, beleza. Fiz ali uma breve, falei de uma forma muito superficial do o que é a biologia molecular, pessoal. É muito complexo, é um conteúdo aí que vocês podem estar buscando. Posso estar fazendo outros vídeos depois, falando um pouco mais sobre DNA, cromossomo, cromatina, mas é só uma breve, uma introdução. E agora o que é o mais importante, a gente vai entrar nas técnicas de biologia molecular. Então, vamos falar aí da PCR, assunto que está lá na nossa prova, né, lá no edital. O que é uma PCR? Então, é uma reação em cadeia da polimerase, ou do inglês, né, Polymerase Chain Reaction. Então, qual é a finalidade? Então, a gente precisa saber o que é uma PCR. Quem é da área de análise clínica, não confundir com a proteína C reativa, né? Então, aqui é dentro da biologia molecular, é a reação em cadeia da polimerase. Qual é a finalidade? A gente tem que saber o nome, que a gente já falou. A finalidade, o que ela faz, né? Qual é a principal função? Obter milhões de cópias de um fragmento específico de DNA. Então, esse é o grande objetivo. Vamos supor, lá na Covid-19, a pessoa está doente, né? Está doente, está com suspeita de Covid. Ela vai lá no laboratório, coleta lá um suave, lá no suave nasal, isso vai para o laboratório, é feita uma extração, né? O que é feito? A extração do RNA, lembrando que o vírus da Covid é RNA. Após essa extração, é feito esse RNA ele é transformado, igual aqui, ó.
A fita é em RNA. O que vai acontecer? Vai pegar o RNA e vai transformar em DNA, que a gente chama de transcriptase reversa. E dentro da técnica é RT-PCR. A gente vai pegar o RNA e transformar em DNA. O que acontece? O RNA do vírus lá, utilizando a técnica de RT-PCR, a gente transforma em cDNA, que é um DNA complementar. Então a gente pega, a gente faz o inverso do que acontece na normalidade, né? O RNA, DNA em RNA e RNA em proteína. Aqui não, na caso do vírus, a gente vai pegar o RNA e transformar em cDNA. Então aqui, vamos voltar aqui, deu um probleminha na canetinha, que é o cDNA. Beleza? Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, pegou esse vírus, pegou o RNA, transformou em cDNA. Após fazer essa RT-PCR, que é transformar o RNA em DNA, a gente faz a PCR, que é amplificar, né? Obter milhões, que a gente, vamos supor, tem uma cópia lá na saliva. Vamos supor, né? A gente tem vários vírus lá na garganta, né? Onde é coletado lá na hora do exame. Só que é muito pouco, né? A gente precisa fazer o quê? Milhões de cópias para que a técnica seja mais específica e mais sensível. Então a gente amplifica o material do vírus. Beleza? Então a finalidade da PCR é obter milhões de cópias de um fragmento específico de DNA. No caso, eu falei de RNA, porque lembrando que eu transformei em DNA pela RT-PCR, que a gente já vai falar, vai dar mais sentido por que eu estou falando dela. Então ela vai apresentar ciclos repetidos de a PCR de desnaturação. Isso aqui é muito importante que vocês anotem. Isso aqui é questão de prova, pessoal. Quais são os ciclos, né? Quais são as etapas? A gente tem a desnaturação, anelamento e extensão. Nesse primeiro momento, eu quero mesmo só falar sobre ele, que eles existem. Já eu vou explicar o que é cada um deles. Dentro da técnica de PCR, vocês podem ter visto lá no edital que existe a PCR, qPCR, RT-PCR. Que inclusive no edital tá RT-qPCR, que é até um erro. RT-qPCR não, é um RT. Ela só é uma técnica que ela pega o RNA e transforma em DNA. Então, olha só, vamos lá por etapas. A gente tem a PCR convencional e a PCR quantitativa, que é essa que é a chamada qPCR. A PCR convencional, qual é a diferença de uma para outra? A convencional ela é qualitativa. O que é qualitativa? Ela vai mostrar se tá positivo ou negativo. Igual eu botei aqui, ó, presença ou ausência do material amplificado. Igual no caso lá da Covid. A gente pegou, quer saber se a pessoa está com Covid ou não. A pessoa faz lá a coleta, pode ser de sangue, de suave, nasal, né? E o que faz? Lá no laboratório é feita a extração do RNA, desse material, e transforma esse RNA em cDNA, que é a RT, que já eu vou falar, RT-PCR. Fez isso, tem duas formas de eu fazer a análise. Ou pela PCR convencional, que eu vou saber só se é positivo ou negativo. Nesse caso aqui, e como é que é feita essa análise no PCR convencional? Utiliza a eletroforese em gel, que é utiliza um gel, existe gel de agarose, gel de acrilamida, geralmente para DNA e RNA é o gel de agarose, poliacrilamida é mais utilizado quando vai fazer com proteína. Mas aí a eletroforese em gel ela é algo a mais, posterior. Primeiro eu amplifico esse material genético, milhões de cópias, que é a finalidade da PCR, e eu faço uma eletroforese em gel. E lá no gelzinho eu vou saber se é positivo ou negativo. Beleza? E a outra, qual é a diferença? E a PCR quantitativa? Ela vai quantificar o tanto que eu tenho, por exemplo, daquele vírus. Qual é a carga viral que eu tenho? Isso é muito mais em pesquisa, muito mais feito em pesquisa, ou algo mais específico. No caso, eu vou falar, é importante a gente saber por quê, porque pode ser que cobre, né? Isso. Na análise de expressão gênica, utiliza muito aqui PCR para saber o tanto que aquele gene está sendo expresso. Tranquilo? Então, uma eu vejo só se está positivo ou negativo. A outra não, a outra eu consigo quantificar. Então, ela é quantitativa. Eu vou saber o tanto que eu tenho daquele fragmento, ou de DNA ou de RNA. E lembrando, pessoal, esse RNA aqui, ó, vocês podem até fazer uma anotação. Esse RNA, quando a gente fala na PCR, a gente chama de transcrito.
é o transcrito, é o RNA mensageiro que a gente já tem, a informação que a gente já tem. E a outra que eu ia falar é RT-PCR. Então, olha só, a gente tem a PCR convencional, que é qualitativa, e depois faz a eletroforese em gel. A gente tem a PCR quantitativa, que quantifica o tanto de fragmentos. E a gente tem a RT-PCR. A RT-PCR, eu trouxe até essa imagem, que é um tubo. Isso vai acontecer em todas as etapas, na convencional, na qPCR e na RT-PCR. Tudo é feito num tubinho. Mas eu trouxe aqui essa imagem que é bem legal. Aqui tem todos os ingredientes que eu vou utilizar para fazer essa RT-PCR. A DNA polimerase, o gene específico, que é chamado de primers. Quem não é muito da área, fala, nossa, esses nomes difíceis. Tranquilo, pessoal. Já já a gente vai ver como é que isso é cobrado na prova. Então, fique tranquilo. A branca vermelha geralmente é bem tranquila em relação a isso, mas é importante a gente saber essas definições. Então, aqui a gente tem um primer gene específico, as DNTP, a água, né? Usa uma água ultra pura, o buffer, aqui é RNA template. Então, tudo isso vai no tubinho, né? Faz tudo no tubinho, biologia molecular, microlitos, nanograma, é tudo bem pequenininho. E com todo o cuidado de não contaminar, né? Essas amostras não podem contaminar, dar um resultado falso positivo. E aqui, ó, RT-PCR, isso é amplificado. E já já vou mostrar como é que isso é amplificado. Mas o que é essa RT-PCR? Lembrar, é quando a gente quer passar o RNA, vamos supor, alguns vírus, algum patógeno é de RNA, e a gente quer transformar em DNA. De uma forma bem tranquila. Só que nesse caso a gente não chama de DNA, a gente chama de cDNA. Vou botar um Czinho em cima. Ou pode ser lá na frente também, que é o DNA complementar. E é isso que é RT-PCR. E a gente faz isso in vitro, né? Coloca todos os ingredientes aqui no tubinho e amplifica. Isso é RT-PCR. Até esse momento eu só fiz a amplificação. Depois eu tenho que ter as duas formas de fazer também. Aí eu posso fazer ou pela PCR convencional, utilizando a eletroforese em gel, ou eu posso fazer PCR quantitativa, quantificar aquele material que eu quero analisar. Beleza? Então, como é que funciona a técnica? Como é que eu amplifico? Eu falei aqui que isso aqui tem que ser amplificado, né? Esse cDNA. No caso da RT-PCR ou nas outras técnicas também. Na PCR convencional, então eu botei aqui para a gente diferenciar a PCR convencional da PCR quantitativa, que é a chamada de qPCR. Então, isso aqui também é questão de prova. Vai perguntar qual equipamento que a gente utiliza para fazer a PCR. Então, é o termociclador. Então, olha só, esses aqui, ó, é o termo. Essa canetinha não é muito boa, mas vocês podem completar aí no material de vocês, puxar. Então, termociclador, beleza? Então, esse aqui é do termociclador bem convencional. Esse aqui é um da não fazendo propaganda, não ganha nada fazendo propaganda de marca. Mas esse aqui é da Termo, né? Da Iplo Biosystem, que a gente chama de Verity, né? Quem está muito na prática laboratorial. Então, ele vai fazer a amplificação do material. Então, aquele tubinho que eu botei todos os ingredientes, primer, DNA polimerase, o tampão, cloreto de magnésio, que é utilizado como cofator, a enzima, né, que vai se ligar, que já já eu vou falar um pouco sobre ela. Então, todos os ingredientes é colocado no tubinho e isso é amplificado no termociclador para criar milhões de cópias, beleza? Para depois ser feita a análise. Depois que amplifica aqui no convencional, eu ainda vou lá para aquela etapa de eletroforese em gel. Tranquilo? E o quantitativo, não. O tubinho, mesma coisa. Vai todos os ingredientes dentro de um tubinho, só que nesse caso são menos etapas, né? A gente tem os tampões, os master mix, que chama, que já vem com todos os ingredientes. Então as pipetagens são menor. Então, nesse caso aqui, a gente pipeta vários ingredientes separados. Aqui não, aqui são só 3 ingredientes, bota para amplificar e é muito melhor, né? É mais robusto. Então é mais específico, é mais sensível. Então aqui a gente tem um outro que é também chamado um termociclador, só que a diferença é que a gente consegue fazer uma análise em tempo real. Aqui eu consigo ele acoplado, faltou aqui um notebook, ele geralmente é acoplado pelo notebook e a gente consegue ver as curvas, né? Eu consigo ver a curva lá de amplificação, para saber se é positivo ou negativo, para me quantificar também.
Então, olha só, isso aqui é muito importante vocês tirar um print mesmo, e porque é questão de prova. Então, a PCR, tanto a convencional como a em tempo real, ela é dividida em 3 etapas. Então, ó, etapa 1, etapa 2 e etapa 3. A primeira etapa é a desnaturação. Então, o equipamento, o termociclador, ele vai alcançar uma temperatura ali entre 94 e 95 graus. E olha só, já está até tudo aqui, ó, tudo bonitinho. E essa temperatura vai desnaturar a fita de DNA, né? Então ela vai se separar. Após, e olha só, tem até o tempo de 20 a 30 segundos, mas isso aqui vai depender do kit, não fiquem tanto atento em questão de segundos. A gente precisa saber mais a temperatura, a média, né? Então aqui 94 a 95 graus, aqui ele botou até 98. É chamado de desnaturação. Depois, tem uma outra etapa que a gente chama de anelamento, que é o que os primers eles vão se anelar. Eles vão se juntar. Ó, esse aqui, o primer se junta. Então a gente tem tanto o primer forward como o reverse. Um vai se ligar na fita 5 linhas. Sempre na região, sempre, isso aqui é sempre importante, né? 5 linhas, 3 linhas. Na revisão de biologia molecular. Então, o primer, ele sempre vai se ligar, o forward e o reverse, né? Aí o que que acontece? Ele vai se anelar, ele vai se juntar ali, o primer. Ele só, lá na região do nosso DNA, ele encontra aquela sequência, né? Que é o adenina, guanina, citosina, né? Fazendo um remember aqui de biologia molecular. E depois, a gente tem a extensão. O que que é a extensão? Aí a temperatura, vocês veem, ó, a temperatura estava 94, aqui vai ser uma temperatura de 50 a 65, mas eu coloco aí de 50 a 60, cada literatura fala algo, mas é em torno aí de 50 a 60 graus, que aí o prime diminui a temperatura, o prime se anela, depois esse termociclador ele aumenta a temperatura para 72, que é uma temperatura ótima, para a enzima taquipolimerase e fazendo a extensão das fitas. Então é todo um processo que ocorre em vivo, isso ocorre na gente, o tempo todo, para a expressão de qualquer gene. Para mim estar falando aqui, eu tá sendo gene expresso. Então é formado, isso ocorre lá no nosso DNA. Só que aqui não, aqui essa ataque, que é ataque polimerase, vocês podem até anotar, ela é uma enzima termoestável. Ela é tirada do termos aquáticos, né? Então ela aguenta altas temperaturas, porque a gente precisa produzir uma enzima em que a gente consiga reproduzir isso in vitro. E é justamente, ela consegue chegar a altas temperaturas. Vocês podem pesquisar depois como curiosidade, que é a da termos aquáticos. Então essa enzima ela vai agir nessa temperatura ótima aqui, em torno de 72 graus, e vai ali fazer a extensão. Beleza? Essa parte aqui é muito importante porque é cobrado em questão de prova. E olha só, feito todo esse processo de desnaturação, anelamento, extensão, a gente precisa ver. Então eu trouxe aqui uma imagem, ó, como é que é feita. A gente tem uma cuba de eletroforese, a gente tem a cuba. Aqui não dá para ver muito bem o gelzinho, porque ele é transparente. Então esse gel ele é igual a gelatina. É bem um exemplo, tá, pessoal, para ajudar vocês a entender. É um gelzinho que ele pode variar ali de 0,3 a 2,5 a 3%. Então vai depender essa porcentagem do que você quer analisar, qual é o tamanho do seu fragmento, mas isso aí é para outros momentos a gente pode estar discutindo. Então o gelzinho vai aqui dentro, aqui vai um buffer não, o tampão de corrida, a gente prepara um tampão geralmente TAE ou TBE, e aqui vai ter, não dá para ver direitinho, mas aqui tem uns pocinhos. Aí a gente tem que ir lá com a pipeta, com todo cuidado, coloca um tampão para conseguir identificar a cor, né? Porque como é transparente, a gente bota um azulzinho ali, geralmente, e azul de metileno. E aí o que acontece? A gente consegue visualizar quando está correndo. E como é que corre? Tem que ter uma voltagem. A eletroforese é basicamente isso. É uma separação que ocorre, né? Desse material. Pode ser DNA, RNA, pode ser proteína também, através utilizando uma fonte elétrica, uma carga elétrica. Então aqui a gente vai ter essa carga elétrica, que é geralmente dá para a gente ajustar, né, em quilowatts, em amperagem, e sempre vai correr do negativo para o positivo. Então a gente precisa ajustar. Geralmente aqui tem os eletrodos já, ó, negativo, positivo. Aqui no caso o preto é negativo, o vermelho é positivo. Aqui ó, o preto é negativo, o vermelho é positivo. Então sempre vai correr do negativo para o positivo.
Aí, a depender do tamanho do fragmento, a gente vai conseguir visualizar depois no outro equipamento, que não vem ao caso, que não, eu acho que isso não cobra para a prova, que a gente consegue analisar as bandas. Olha só, o gel bem bonitinho, os postos que eu falei, ó, a gente consegue ver os postos bonitinho, e aqui ele está marcado por uma questão que é bem importante. Geralmente, utiliza para analisar esses fragmentos o brometo de etídio. Então, esse aqui é importante vocês anotarem. Brometo de etídio. Aqui a minha canetinha não é muito boa. Então, geralmente, utiliza o brometo de etídio, que ele é um intercalante, ele vai se ligar a DNA e RNA. E a gente consegue visualizar aqui utilizando um transiluminador, que é um equipamento que a gente tem uma luz UV e a gente consegue visualizar essas bandas, ó. E é bem beleza. Tranquilo? Então, PCR convencional amplifica o material e a gente utiliza a eletroforese em gel para fazer essa análise. E em tempo real, como é que é feito? A mesma coisa. São as etapas, ó, desnaturação, anelamento e a extensão. Só que aqui, a diferença, o pulo do gato, né, que igual fala, é a questão do fluoróforo. Então, aqui nesse caso, ela utiliza fluoróforos. Então, a gente vai utilizar fluoróforos. Vou botar aqui só para vocês lembrarem. Então, o equipamento ele vai analisando, né, durante a reação que é em tempo real, vai tendo os fluoróforos, isso vai sendo liberado e o equipamento ele vai conseguindo identificar e vai quantificando ali aquela reação. Então, qual é a diferença? Então, é a mesma. Você falou, a diferença primeira é do fluoróforo, né? Ocorre, mas o processo é o mesmo: desnaturação, anelamento e extensão. O que muda o de tempo real é que a gente consegue analisar em tempo real. A gente consegue ver a curva, que já vou mostrar como é que é analisado. Mas olha só, a principal diferença da PCR em tempo real, que é a QPCR, é o tipo de fluoróforo. Então a gente tem o CyberGreen e a Tacma. Geralmente, algumas bancas de concurso, elas cobram isso, que quer ver do candidato se ele sabe ou domina mesmo a técnica de biologia molecular. No caso do concurso, eu acredito que a principal finalidade é estar atrelado a PCR com diagnóstico de doenças. Então, acho que não entra muito nessa técnica. Mas só a nível de curiosidade, a gente tem o CyberGreen, que ele é o quê? Ele é um fluoróforo, né? Que ele vai se ligar a fitas duplas. Então, nesse caso aqui, ele se liga a fitas duplas de DNA. Então, ele vai estar lá o nosso DNA desnaturado, aí depois tem a hibridização, né? Que é o momento lá que vai ocorrer na hora que o prime se liga. Então, ele vai se ligar naquelas regiões fita dupla e ele vai liberar uma fluorescência. Então, a gente consegue fazer, o equipamento consegue visualizar isso. E a Tacma, existe a Tacma. A Tacma, ela é uma probe, né? Ela é uma que, olha só, a gente vai ter o prime. No caso, ela, além de ter o prime, tanto aqui no CyberGreen tem o prime, que eu quero ver, vamos supor, um gene específico, esse aqui também tem um gene específico. Só que esse ainda tem essa probe aqui, que no caso é uma sonda, né? É uma sonda, vocês podem acrescentar caso, olha, é uma sonda, que ela vai ter o repórter e o quencher. Então, olha só, quando a ataque polimerase começa a fazer aqui, ó, tem a parte de anelamento, que é uma parte específica que o prime vai se ligar. Além disso, vem essa probe, que é uma sonda específica. Quando vai ocorrer ali o processo de polimeração, né, que o processo lá que ataque polimerase a 72 graus vai fazer o trabalho dela, ocorre a clivagem, né? Por hidrólise, essa probe ela é quebrada e o repórter e o quencher eles se distanciam um do outro. Aí o caso, o que acontece? Libera a fluorescência, que é aqui, né, a fluorescência liberada e o equipamento consegue visualizar. Então ela se torna mais sensível e mais específica, justamente porque ela ainda tem uma sonda que só liga numa região específica. Ela só vai ligar naquela região que a gente quer. O Cyber não, ele vai se ligar em qualquer fita dupla de DNA, então tornando menos sensível, menos específico. Aí isso a nível de curiosidade, pessoal. Então, olha só como é que é vista a PCR em tempo real. Vai ter uma curva mais ou menos assim, que a gente consegue visualizar no computador. Então, olha só, aqui, se no caso fosse da COVID, seria uma amostra positiva. Ela amplificou. Então, ela vai dar esse transhold, né? Que é essa linearidade. Quase embolei a língua. Aí aqui a gente tem a fase exponencial. Ela, aqui nessa faixa, é quando o material está amplificando. Ele está ali amplificando milhões de cópias. E o equipamento ele traça essa linha, então, de transhold. Que aqui está até CT,
mas atualmente é utilizado o CQ, que é um ciclo de quantificação. O CT, ele é uma marca específica da Thermo. Então, aqui ela delimita, né, um melhor local, né, que está ocorrendo essa amplificação. Aí, olha só, aí aqui deu a amostra negativa, porque não amplificou, né, aqui está tranquilo, e aqui as amostras não amplificaram, e aqui amplifica. E a gente consegue visualizar quando isso é positivo ou negativo. Quando a gente está fazendo análise higiênica, que é outra aula que eu posso estar fazendo, a gente normaliza, né, essa reação, utiliza um gene endógeno e compara, mas isso aí é para outro momento. Acredito que esse concurso não é algo que precisa ser trabalhado. Bem, pessoal, agora é o momento da gente aplicar. Então é hora de fazer as questões, né? Um momento muito importante, que eu chamo de aplicação. Então, tem alguns vídeos aí no YouTube, inclusive sobre técnicas de estudo, como estudar. Então, o estudo, eu acredito no 4A, né? Assimilar, que é o momento que a gente estuda, anota, assiste videoaula, lê PDF. Aplicar, que é o momento de fazer questões. Depois, eu acrescento algo que eu estou fazendo uma questão, não entendi, eu acrescento no meu material. E por último, é aprimorar, que é o momento que a gente faz as revisões, beleza? Então, quem me conhece, me acompanha na rede social, professor Fábio William, tanto no Instagram como no YouTube, com dicas de estudo, beleza? Então é o momento da gente aplicar. Vamos lá, Instituto Verbena 2024, Prefeitura do Rio Branco para Biomédico. Vamos ver como é que esse assunto é cobrado. Entre as técnicas mais importantes utilizadas pela biologia molecular, olha só, biologia molecular, né? Esta está a reação em cadeia da polimerase, a PCR, que permite a amplificação do DNA ou RNA em quantidade suficiente para análise. Para que ocorra amplificação, com a síntese de novas fitas de DNA, as amostras devem ser submetidas à combinação adequada de temperatura e de tempo, que a gente estudou, né? Cada ciclo da reação em cadeia da polimerase apresenta 3 fases fundamentais, que ocorrem em temperaturas diferentes durante a incubação. Olha a pergunta. O equipamento onde ocorre a incubação, olha só a pergunta, como é que a banca verbena é. O equipamento onde ocorre a incubação e a sequência correta das fases, que fases? Da PCR. Aí ela pergunta, dá lá A, B, C, D. Pessoal, tentem fazer aí. Qual é? Qual é a que vocês colocariam aí? Dá uma pausa no vídeo, tentem fazer, depois retorna. Então, ó, questão A, termociclador, desnaturação, anelamento e extensão, centrífuga refrigerada, preparação, separação e precipitação, termociclador, separação, identificação e purificação, e aqui termociclador, separação, identificação e purificação. Aqui ficou a mesma questão, né? Então, vamos lá, pessoal, questão A. Aí, mudando a cor, é o termociclador, que a gente falou lá na aula, e as etapas que eu falei para vocês, lembram? Desnaturação, 1, anelamento 2 e extensão 3. Então a gente precisa saber todas essas etapas na ordem correta, porque pode ser que a banca cobra respectivamente. Qual é a ordem, né? Então, olha só, tudo que a gente viu está aqui na questão da banca verbena, como é que ela cobra esse conteúdo. Outra questão, Instituto Verbena 2023, Prefeitura de Morrinhos, agora para bioquímico. O sarampo é uma doença humana grave e extremamente contagiosa, causada pelo vírus. Por um vírus, olha só, a gente anota, RNA. Então é um vírus de RNA. Isso é muito importante. A gente vai anotando conforme vai lendo. Da forma Paramivoridae, com tropismo pelas vias respiratórias superiores, tendo sintomas como tosse, febre alta e manchas vermelhas pelo corpo. Para o diagnóstico de viroses causadas por vírus do tipo RNA, olha só, é o tipo RNA. Que tipo de método molecular deve ser utilizado? Então a gente falou lá na aula. Lembra que a gente precisa estar muito atento que na fisiologia normal, o dogma da biologia molecular é DNA, ele é transcrito em RNA e ele é traduzido em proteína. Só que aqui ele está trabalhando com vírus de RNA. Então, como é um vírus de RNA, a gente, para fazer a PCR, lembra que eu falei? A gente precisa pegar esse RNA e transformar em DNA, que aí é uma transcriptase reversa, ela faz o contrário. Que no caso aqui a gente faz uma transcrição do DNA para o RNA. Só que do RNA para o DNA a gente faz uma transcriptase reversa. Na verdade, a transcriptase reversa é o nome da enzima. A gente faz uma transcrição reversa, o RNA para o DNA. Então, qual é a técnica? Aí, questão letra C, né, pessoal? RT-PCR.
Vamos ver se é isso mesmo, no gabarito? É isso mesmo. Então, fiquem atentos, é, anotem, pessoal, assista mais de uma vez se vocês tenham dúvidas. Tentem, por exemplo, o que é esse IF, Fábio? IF é imunofluorescência indireta. Então, a banca é bom vocês dar uma lida bem rápida. O que é uma imunofluorescência indireta? PCR, a gente já sabe o que é uma PCR. É aquela reação em cadeia da polimerase, né? Quando está falando PCR assim, é uma PCR convencional. Quando tem o qPCR, é uma PCR quantitativa. Quando tem uma RT-PCR, é justamente essa técnica que transforma o RNA num DNA. Ah, mas você não falou dessa NEST de PCR. Aí aqui entra no 4A, na minha técnica que eu utilizo para estudo. Assimilar, aplicar, acrescentar. Então a gente vai acrescentar, dá uma lida. Pô, não falou nada de NEST PCR. Vão lá, pesquisa na internet o que é a NEST PCR. É uma técnica que, de forma bem geral, ela faz uma amplificação do material e depois ela faz uma outra amplificação para aumentar a sensibilidade e especificidade. Mas vocês podem pesquisar, faz uma leitura complementar e botem no material de vocês. Beleza? Então, pessoal, se eu pude ajudar de alguma forma, me sigam no canal, curte aí para valorizar o trabalho e muito obrigado.